Muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast Looping, mais uma vez, nosso quarto episódio, sempre às segundas e quartas-feiras, hoje é uma exceção, estamos na quinta, questões de agenda, mas toda segunda e quarta-feira tem o podcast aqui do Looping. Hoje com a gente é a doutora Beatriz, doutora Bia, como ela gosta de ser chamada, que é nutricionista, atleta, trabalha muito na área esportiva aí, e vai contar algumas coisas importantes aí para a gente sobre nutrição, sobre vida saudável, essas coisas que a gente precisa sempre estar ligado no que está acontecendo na saúde e na vida da gente. Boa noite, Bia, tudo bem? Boa noite, Seja bem-vinda. Giovanni. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por abrir esse espaço para falar sobre um assunto de extrema importância, né? Sim. Para a nossa saúde, para a nossa vida, para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, obrigada. Muito bem, a Bia que já atuou em alguns projetos sociais com crianças, adolescentes, idosos, atletas, né? Trabalhei com alguns atletas. Qual a experiência que você trouxe para a sua vida profissional? Ei, Giovanni, você vê que assim, dentro do meu público de pessoas que eu já tive oportunidade de trabalhar, é um público bastante vasto, né? Começa ali na infância, já trabalhei no centro do idoso, e aí tem muito relacionado com a minha história pessoal também, né? Dentro da alimentação. Minha primeira formação é administração de empresas, trabalhei na indústria farmacêutica, sempre trabalhei com doença, sempre trabalhei com doença, né? Quanto mais pessoas doentes, melhor para mim, né? Eu ganhava mais dinheiro, tudo. Mas com a gestação, minha filha veio, eu comecei a olhar, ter um olhar mais cuidadoso para a alimentação. Na verdade, eu sempre tive um olhar mais curioso para a alimentação por ser uma praticante assídua de atividade física. Então, eu sempre fui curiosa, né? Deixa eu ver o que é bom para ajudar na corrida, deixa eu ver o que vai me dar mais resistência. Então, eu sempre tive uma curiosidade. Nunca fiz grandes extrapolias na alimentação, mas não tinha muita regra. Com a chegada da minha filha, fala que maternidade muda, né, a vida da Muda a gente, vida das pessoas. eu quis olhar com mais cautela para isso, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão dos industrializados, que a primeira pergunta que me veio à cabeça, Giovanni, foi como é que uma papinha de supermercado dura 6 meses aqui na prateleira e em casa a gente prepara e tem que consumir ali no máximo 4 dias. E aí eu comecei a aprofundar meu estudo dentro da nutrição. Achei que seria conveniente fazer uma faculdade, né? Porque a gente fica buscando muita resposta, né? Na internet, na rede social. E primeiro que na saúde não tem uma resposta específica, né? É uma ciência muito dinâmica, né? E eu falei, vou para a faculdade, que lá eu vou ter muitas respostas. Tive muitas respostas, mas também tive muitas perguntas que surgiram com conhecimento mais ampliado, né? Então, aí a minha experiência com crianças foi também em projeto social. E eu acho que a base para uma sociedade saudável, Giovanni, começa na infância, né? Com essas crianças eu tive a oportunidade de fazer muitas receitas, colocar a mão na massa, a criança vê a transformação de um alimento, vê uma farinha se transformando num pão. Porque muitas vezes, ainda mais para todo mundo sem tempo, corrido, né? Para esses pais e mães que estão com a agenda corrida, vai chegar em casa, sabem muitas vezes da importância que seria a criança ali na cozinha, preparar uma comida juntos, mas infelizmente as pessoas estão sem tempo, sem paciência, e vai sujar, vai desperdiçar. Então eu tive essa alegria de trabalhar com crianças durante um período. Trabalhava muito a questão da alimentação, da saúde física, com a relação com o meio ambiente. Então, nessas oficinas, que eram semanais com as crianças, eu trazia muita coisa assim, da nossa biodiversidade. Então, eu ensinei a criançada a fazer carne jaca louca. Não sei se você já ouviu falar de jaca louca. Não. É uma coisa muito comum aí no universo dos veganos. A gente pega a jaca, antes de ela estar madura, e a gente corta os pedaços, aí sai aquela coisinha gosmenta e gruda, e a gente cozinha. E aí, como ela não está madura ainda, não soltou todo o açúcar, então ela tem um sabor neutro. E a característica dela parece uma carninha seca, carne maluca mesmo. Então a gente vai lá, coloca um monte de tempero, temperos naturais. Então, assim, eu consegui explorar com as crianças outros alimentos, falar da diversidade que a gente tem. E tão importante quanto o que a criança estava aprendendo de novidade de comida, tudo,
é esse ciclo que a comida faz, né? Do solo, da água. Então, a gente tinha uma composteira gigante que as crianças construíram juntas, né? Eu levei a proposta, o projeto. Achei que seria muito interessante as crianças aprenderem esse ciclo, né? De aproveitamento integral dos alimentos. Então, com as cascas, ali a gente fazia uma composteira, em questão de 30, 40 dias, a gente tinha uma terra super perfumada, rica em nutrientes, a gente fazia horta, então foi muito legal esse período que eu tive com as crianças. E eu acho que é base para uma população saudável, em todos os sentidos, né? E aí depois fui trabalhar com os idosos, também foi uma experiência muito gratificante, porque a gente vê, assim, eu trabalhei com o começo e o fim da vida, né? Assim, fim é uma maneira de dizer, mas a gente sabe que já está numa situação que tem necessidades especiais, de mastigação, de metabolização. Então, um cuidado especial com o idoso é extremamente importante. Então, eu tive experiências boas. Mas, desde a minha formação, paralelamente a esses projetos que eu trabalhei, eu trabalho em consultório médico. Eu tenho uma sala num consultório aqui em Mogi. E aí, Giovanni, eu atendo todos os tipos de pessoas. Eu atendo desde a pessoa que vai e se alimenta super bem, e ela quer só uma dica, uma receita nova, alguma coisa que ela possa melhorar, que já está muito bom. Às vezes até brinco, poxa, você está se alimentando melhor que eu, né? Eu que vou pegar as dicas com vocês, Verdade. né? E também, às vezes, infelizmente, eu recebo algumas pessoas que estão, assim, perdidas no meio de tanta informação que hoje a gente tem acesso, então não sabe se faz bem, se faz mal. Às vezes desconectadas com o seu próprio corpo, né? Com sua própria saúde, pessoas que chegam na faixa ali dos 30, 40 anos e caem uma ficha e falam, nossa, eu não tô bem, não tô conseguindo amarrar meu cadarço, a barriga tá me atrapalhando, né? A disposição que eu tinha antes eu não tenho. Então, eu atendo de tudo lá. E aí, é isso, né? Eu acho que, assim, a gente tem muita informação boa hoje disponível, tá todo mundo com acesso, o que eu acho muito bom. Mas está deixando o pessoal um pouco confuso, colocando a nutrição ali num lugar que só de alimento. A nutrição é muito Mais do que isso. mais do que isso. Muito mais do que isso. Com certeza. E a importância de uma alimentação do desempenho dos atletas praticantes. Vamos dizer assim, você tem aquele atleta de alta performance e você tem aqueles atletas que eventualmente fazem uma atividade física, né? São casos diferentes, né? Então, qual a dica principal? Como que funciona o processo de um cara que é um atleta de alta performance e de um atleta que não é tanto de alta performance assim, mas que toda semana tá ali fazendo o seu treininho? Tá. A diferença é que quando a gente tem um atleta de alta performance, né, ele tá ali acostumado com pódio, às vezes tem patrocínio, né, então ele tem um empenho maior tanto nos treinos, e ele tem um olhar mais cuidadoso para alimentação, sim. Na maioria das vezes, esse atleta que performa mais, é mais cuidadoso, segue ali as orientações, o que eu acho muito bom. E eles fazem o que tem que ser feito de uma base alimentar boa, entra com suplementos específicos para aquela modalidade que pratica. Então, tem suplemento X para esportes de endurance. Enfim, eu acho que o atleta de alta performance é mais fácil de trabalhar do que o atleta praticante de atividade física, né? Que somos nós, né? Que a gente vai lá para academia, não quer perder massa muscular, quer ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? E aí, como falei antes para você, né? A nutrição não é só nutriente que a gente... A nutrição, ela envolve, né? Nossa vida, nossos contatos, nossa vida social. E aí, para essas pessoas, às vezes fica mais difícil trabalhar porque eles não querem abrir mão de nada. Nunca. E aí, às vezes, não vê o resultado que gostaria, mas aí na hora que você vai ali fazer uma anamnese, fazer um recordatório alimentar, que a gente costuma, né? Me fala o que você costuma. Aí você vê que da dieta, da orientação nutricional, eu estou seguindo ali 20%. Mas por que é tão difícil mudar os hábitos alimentares? Eu particularmente acho uma coisa difícil você, de repente, assim, ou por um problema de saúde, ou porque o cara, não, peraí, eu vou começar a treinar, eu preciso mudar o meu cardápio. Mas eu acho uma coisa muito difícil, por exemplo, você pega uma pessoa obesa, aquele cara que come pra caramba, faz aquele pratão gigante, né? De repente, cai na ficha dele que ele, pô, peraí, eu preciso
fazer alguma coisa. Mas ele tá viciado a comer daquele jeito. Como é que a gente trabalha uma pessoa desse tipo, por exemplo? É difícil mesmo, e eu acho que se torna ainda mais difícil, porque quando cai essa ficha, essa vontade de mudar, aí as pessoas querem mudar do dia para a noite. Exato. Passou ali 30 anos comendo mal, dormindo, fazendo tudo ali inadequadamente, e aí do dia para a noite quer mudar. É muito difícil, assim, né? Ninguém segura essa mudança. Você pode até sustentar por um tempo. Nossa, estou conseguindo comer bem, 3 dias, faz até, né, um calendário. A minha orientação, né? Já estou atendendo aí, já tenho 7 anos de formada, é de que as coisas sejam feitas aos poucos. Mesmo que a necessidade de resultado seja urgente, mesmo que bateu aquele desespero, que você olha para trás e fala, nossa, como eu nunca cuidei da minha saúde. Que tenha ali, dá uma respirada e faça essa mudança acontecer aos poucos. Porque uma pessoa que come... não come uma verdura. Tem gente que passa lá comigo que come comida, arroz, feijão, um franguinho, mas não tem um verde no prato. Para essa pessoa, se ela colocar uma folhinha de alface, uma cenoura ralada no prato dela, já está ótimo. Já está ajudando. Já está ajudando. E aí, quando a folhinha de alface, a cenoura ralada entrou na rotina, sabe igual dirigir, que a gente nem pensa, não é que veja, ralou a cenourinha? Sim. Aí a gente pensa em outra coisa, vamos colocar agora um vegetal que precisa ser refogado, aí não inventa moda, escolhe um que gosta, mas eu gosto de abobrinha, dou conta de cortar uma abobrinha ali, refogar e colocar no prato. Quando a abobrinha entrar, assim, ser natural, né? Eu acho que o caminho não seria tão difícil se fosse assim, aos poucos. Essa é a maneira que eu gosto de orientar meus pacientes, e eu acho que, por mais que demore um pouquinho mais de tempo, mas essa mudança ela vai sendo feita numa base sólida, que eu acho que dá para sustentar pro resto da vida, né? Sim. Fazer coisa muito radical que você aguente sustentar por 3 meses, 6 meses que seja... Aí tudo bem, é legal que te mostra que você tem uma força de vontade, que você conseguiu se organizar, mas o quanto isso te sobrecarregou para você conseguir fazer essa manutenção, né? Então, eu sempre falo assim, coloca na mochila quanto de peso consegue carregar, porque por mais que a gente fale assim, vamos fazer desse momento de cuidar de saúde um momento de alegria, um momento... Mas assim, a gente tem um monte de coisa na vida para resolver e agora ainda tem que comer verdura, abobrinha e colocar fibras na alimentação, né? Na verdade é um processo, né? Assim, um trabalho meio que de formiguinha e a longo prazo, né? Bom, o cara decidiu hoje que ele tem que mudar o estilo de vida dele. Uhum. Então ele tem que focar naquilo, porque se ele não tiver o foco naquilo, como outras coisas na vida, ele tem que carregar isso para cima. Exatamente. Eu acho que isso a principal regra é focar naquele objetivo que ele tem. Aí ele vai conseguir... De ter saúde, né? De ter saúde tranquilamente. Falando um pouquinho de meio ambiente, qual a redução do consumo, a importância da redução dos ultraprocessados para a sustentabilidade? Nossa, de extrema importância, Giovanni. De extrema importância. Primeiro, fisiologicamente falando, são alimentos que fazem muito mal mesmo para a saúde humana, muito ricos em gordura, açúcar, sal. Não é bom. É um alimento que é para deixar... Eu não falo nem alimento, é produto alimentício. Produto alimentício. Comer de vez em quando, né? E então faz muito mal para a saúde mesmo e saúde do planeta, porque se a gente pensar tanto de plástico que a gente gera, embalagem, o Brasil é o 8º país que mais consome, produz e desperdiça plástico no mundo. Então, assim, o ultraprocessado faz mal para o nosso corpo, faz mal para o meio ambiente, de lixo que é gerado, de intoxicação de solo, de água. A indústria é muito poderosa na indústria alimentícia. Então, eu acho que a informação é importante, a gente deixar de ser emocionada, porque a gente sabe que é gostoso, né? O alimento é de fácil acesso, é rapidinho, não dá trabalho, você só abre um pacotinho e tem uma explosão de sabor. É muito complicado mesmo a gente buscar por isso, mas assim, eu acho que hoje, quando a gente pensa em saúde pública, é o que mais precisa ser feito, a redução do consumo de ultraprocessados. É uma coisa difícil, né? Porque a indústria vive disso.
Então, o cara cada vez mais vai fazer alimento ultraprocessado. O cara trabalha, tem uma rotina de vida muito intensa durante o dia, mano. Ele passa lá no supermercado, compra aquela lasanha Tudo empacotada pronto, ali, né? tudo pronto, coloca no micro-ondas, pronto, já comi, já tô bem. Mas ele não sabe o que isso vai levar na vida dele para frente, né? Exatamente. Tem alguns dados alarmantes, né? Assim, 40% da população brasileira já está com o colesterol aumentado, da população adulta, né? A população de crianças e adolescentes vem aumentando o número cada vez mais cedo. Então, crianças de 9, 10 anos já tendo alteração nos níveis de colesterol. É muito preocupante, né? E é resultado, sim, dessa alimentação que é prática, que é custo acessível, que é saborosa, mas que é um grande Risco à bomba saúde. relógio, assim, né? É um Risco à pouquinho, saúde exatamente, tremenda isso, né? exatamente. E falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de suplemento e performance. Suplemento tem alguns mitos, né? Bom, quem é atleta e treina sabe o suplemento que toma, né? Que precisa tomar. Mas tem aquele cara que vai na internet lá, aquele que não faz nada, ele acha que o suplemento pode ser bom para ele. Uhum. E aí, de repente, ele pode até tomar algum que não faça mal, mas qual o risco do cara tomar um suplemento assim sem uma orientação? É sempre assim, né? A pessoa que faz uma busca na internet, e aí se é uma pessoa saudável, que tem ali um estilo de vida bom, mas ela tem ali um discernimento, faz uma busca, ela vai ser beneficiada com esse suplemento, né? Agora, uma pessoa que tá desconectada ali com a saúde, com o organismo, e compra coisas aleatoriamente, vai colocando a saúde em risco, sim, porque pode ter uma hipervitaminose, pode dar algum problema de saúde que eu acho que esses suplementos que são vendidos, né, em lojas de produtos naturais, eles têm uma média aí de vitamina, não é nada muito arriscado. Mas o problema é que a pessoa, se ela está fazendo aquilo para melhorar a saúde dela, não vai sair muito do lugar, né? Não. Não vai, porque ela continua com os hábitos ruins de não cuidar do que põe no prato, do dia a dia. Eu falo que o suplemento, ele é uma boa opção em diversos casos, mas a base tem que ser bem feita, né? A base da comida mesmo, da alimentação, da diversidade, e deixar o suplemento para suplementar, né? Exatamente. Por exemplo, mas muita gente não sabe, por exemplo, que aquele cara que não come carne, ele poderia tomar creatina. Exatamente. Para quem pratica atividade física, a creatina é um suplemento muito bom, muito estudado. Ele tinha aí uma fama de que podia ter problema nos rins. Não é, a gente precisa ter um consumo de água adequado. A creatina é um excelente suplemento. Principalmente para quem não come carne, porque a creatina a gente tem capacidade de sintetizar. Sim. Mas para quem não come carne, essa capacidade é diminuída. Então, é super importante. Você tocou no assunto de quem não come carne. Então, tem aí um vegetariano que é mais informado, que está preocupado de fato com a saúde dele, parou de comer carne que sabe dos malefícios da gordura saturada. Ele sabe que ele precisa de uma B12, ele sabe de uma marca boa de B12, ele sabe que anualmente ele precisa fazer o exame dele para ver se está tudo bem, né? Então, tudo depende. Eu acho que as pessoas têm que usar essa informação que a gente tem hoje disponível a nosso favor. A nosso favor. Exato. Procurar profissionais sérios na internet, porque tem muita gente boa dando informação gratuita. Eu dou uma dica, assim, para fugir dos profissionais que falam assim, o meu método, ou chá milagroso, te ajuda a reduzir 7 quilos. Quando encontrar esse tipo de profissional, tem que acender um farolzinho de preocupação, porque dentro da saúde não dá para você prometer resultados rápidos em pouco tempo. Não. E a pessoa fica ali meio que igual o cachorro correndo atrás do rabo, porque vai fazer um protocolo, vai perder peso, mas ela não entendeu a necessidade de ter uma alimentação boa, equilibrada. Aí ela sai daquele protocolo, sai daquele tratamento, ganha mais peso ainda. E isso eu vejo com muita frequência, viu, Giovanni? Já algum paciente já chegou no seu consultório assim, com uma sacola de suplemento dizendo assim, eu sou atleta olímpico. Já chegou alguém? Teve algum caso? Conta com um caso assim. Não, atleta olímpico não, mas já chegou gente assim com tanto suplemento e eu falei, quando que você começou com tudo isso? E era pessoa com saúde boa, assim, sabe? Não foi um atleta, assim, foi uma mulher com muito suplemento
E eu acho assim, tá ótimo, você tem condição de manter tudo isso, mas não tem necessidade de tudo isso. Com a alimentação boa que você tem, aí é que tá, assim, a gente tem que colocar a alimentação, a base do suplemento vem para contribuir, e contribui sim, viu, Giovanni? Agora, uma coisa que a gente tem que pensar também, assim, as dietas restritivas, né, que muita gente acaba fazendo também por conta própria, eu vou cortar o arroz, vou diminuir, e faz por conta, é uma coisa muito comum que eu vejo, e é muito mais preocupante do que a pessoa que vem cheia de suplemento, que viu na internet, não sei quem falou, não sei quem... Porque essa pessoa ela faz uma restrição calórica. Quando a gente deixa de ingerir as calorias, a gente está deixando de ingerir nutrientes para o nosso organismo. Então ali ela fica feliz, emagreceu, daqui a pouco está com a pele super flácida, está com o cabelo caindo, unha quebrando. Por quê? Porque deixou de ingerir nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais. Acabou não fazendo de forma adequada, né? Eu acho assim, a gente sabe o país que a gente vive, não é todo mundo que tem acesso, condição de pagar uma consulta, mas retorno a dizer que assim, a gente tem muita informação boa disponível gratuitamente. O guia da alimentação da população brasileira é referência mundial e ali ele explica tudo sobre o nosso bioma, sobre os macronutrientes, os micronutrientes, como montar um prato adequadamente. Então, é um guia alimentar referência. Então, assim, para quem está sem condições de ir num profissional, tá com medo de ficar pegando dica, assim, que meio duvidosa, vai no guia, que não tem erro. Lá eles falam até da suplementação. Ah, você é vegetariano, você é vegano, é importante fazer o seu exame anual e suplementar a vitamina B12. Então, a suplementação, ela bem indicada, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Perfeito. Alguma evidência científica que a nutrição pode modular a saúde intestinal ou influenciar a imunidade de alguma forma? A saúde, a gente fala que a saúde começa no intestino, né? Porque a gente vê o que tem gente que sofre com câncer no intestino é demais. Exatamente. Muitas evidências científicas, muitos estudos, artigos, revisões relacionando o aumento de doenças gastrointestinais, principalmente o câncer, com a alimentação inadequada, com o estilo de vida inadequado. Muitas evidências. A saúde começa no intestino, né? Sim. Então, eu falo assim, eu costumo brincar assim nas minhas consultas que o intestino é igual uma cidade. Uma cidade com uma população de pessoas boas, pessoas não tão boas, é aquela galera que fica em cima do muro. E assim são as bactérias. A gente tem as bactérias boas, que fazem bem para a nossa saúde, tem as bactérias ruins e tem aquelas que estão em cima do muro. Quando o negócio fica ruim, ela vai para o lado das ruins. Então, a gente tem que ter um equilíbrio dessa flora intestinal, porque são as bactérias que vão ajudar a absorção dos nutrientes. Então, se você passou uma vida inteira não cuidando dessa flora intestinal, de repente você virou a chavinha, começou a comer orgânico, mas seu intestino ainda não está bom. Então, assim, eu acho que o primeiro passo mesmo é cuidar de saúde intestinal. Isso é extremamente importante, porque a gente vê tanto problema relacionado ao intestino todos os dias. E o que alimenta as bactérias boas que estão no nosso intestino são as fibras. São as fibras que estão nos alimentos de origem vegetal, né? Então, verduras, frutas com cascas, né? Maçã, pera, fruta que pode ser consumida, os vegetais. Então, a gente tem uma população de bactérias na nossa saúde intestinal e a gente alimenta elas com as fibras, né? E a gente também acaba alimentando as ruins quando a gente vem com os alimentos ricos em gorduras, ricos em açúcar, ricos em sal, e a gente alimenta só a galera do mal. Só a galera do mal. E aí tá relacionado com dificuldade de perder peso, tá relacionado com imunidade. Então, para quem quer começar a cuidar da saúde, já tem 2 dicas importantes. Não precisa nem consultar um nutricionista. Não estou desfazendo da minha profissão. Eu acho que todo mundo que puder, vai, porque você tem um atendimento personalizado, é muito bom, né? Mas dicas, baixa o Guia da Alimentação da População Brasileira, é um material riquíssimo. Pense no seu intestino como ali o início da sua saúde, sabe? Que você tem bactéria boa e ruim, e fala, esse alimento está alimentando uma bactéria boa ou ruim no meu intestino? Igual, vou construir uma casa, vou ter que fazer um alicerce primeiro levantar e depois. Então, primeiro eu vou cuidar do intestino. Exatamente.
Exatamente. Isso, legal. Isso é uma dica valiosa aí, gente. Ó, aproveita, que é uma dica valiosa. Mas, então, como a gente manter bem a atividade física, o bem-estar mental na prática do dia a dia? A pessoa naquela correria, acorda cedo, sai na correria, aquele estresse danado. Como que ele conseguia tudo isso? É difícil, né? Uma demanda aí Uma da demanda vida muito grande. moderna. E eu falo que quem tem um tempinho para cuidar de si, da alimentação, de uma atividade física, é um privilegiado, né? A gente sabe. Mas eu acho que talvez também um equívoco de muita gente é achar que precisa fazer muita coisa para ter uma vida saudável, né? Então, se você não tem condições nenhuma de frequentar uma academia durante a semana, porque tá puxado, estuda, trabalha, tem filho, tem casa, não vá para academia. Mas o que você pode, que é cuidar da sua alimentação, pegue isso com muito afinco. Porque uma base boa para você ter saúde, que é se exercitar, não consegue. Então, o que eu consigo, que é o que eu coloco na minha boca, eu tenho que estar muito atenta a isso, Com certeza. né? E aí, é assim, né? Você pode preparar marmita para levar para o trabalho, o que eu acho, Giovanni, é a melhor opção para quem trabalha fora, porque você tem economia. Eu adoro comer bem e gastar pouco. Todo mundo. Eu adoro. Maioria, né? Ah, não sei, porque quando eu vejo o pessoal pedindo uns iFood, eu falo, que esse dinheiro eu me alimentava uma semana. É. Porque isso, o bom de saber cozinhar é você ter essa autonomia de escolher coisas boas, baixo custo, saber que você está colocando no prato. Então, quem puder, tiver condições, fazer marmita para o trabalho é uma boa saída, porque você tem esses benefícios que eu te falei, tanto de economia de dinheiro, de saber exatamente o que está levando. Priorizar, já que não consegue se exercitar, tentar, no que tem autonomia, fazer direitinho. Com certeza, ó, dica valiosa. Ó, pega a mamitinha, faz em casa, aquela comidinha que você sabe o que está comendo, o que está levando, que você pegou aquela receitinha legal ali. Dando essa dica aí. Não, é importante, sabe por quê? Às vezes a pessoa fala, não, vou ali no restaurante por quilo, tá tudo pronto, e tudo bem. Restaurante por quilo, eles colocam um monte de coisa para se tornar mais palatável ali, aquele monte de óleo. Uma gordura é uma delícia. Quem que não gosta de uma fritura, né? Quem que não gosta de uma berinjela ali regada no azeite? É uma delícia, não é? Um pãozinho de alho. Tem uma piada interna aqui desse pãozinho de alho, que é a terceira vez que eu falo. Mas é isso, a gente, quem puder fazer, tirar ali umas 3 horinhas de um domingo. Eu sei que é o dia de descanso, assim, sabe? Que parece exigir demais. Mas é um cuidado importante. Com certeza. Falando um pouco de tendências, né? Muito se fala nas dietas plant-based. Quais os benefícios e cuidados necessários para quem quer adotar esse tipo de alimentação? A alimentação plant-based, diferentemente da vegetariana, da vegana, ela inclui peixe, frango, mas a base dela é de vegetais. Então, tem muita verdura, tem muito legumes. E esses alimentos, quando a gente sempre fala assim das cores, eles trazem micronutrientes que atuam de maneira diferente. Então, fica uma coisa muito completa para o organismo. Eu atendo com muita frequência, Giovanni, pessoas que comem comida assim, vai lá no meu consultório e fala, eu como arroz, feijão e um franguinho e tô acima do peso, ou não tô indo no banheiro todo dia. Eu como comida de verdade, eu não como besteira. Mas aquele prato, ele tá completamente desproporcional, sabe? Tem uma carga ali de carboidrato enorme, uma quantidade pequena de proteína, quase nada de fibra, porque não tem uma verdura. Então, a plant-based eu acho que é uma das melhores dietas. É muito parecida com a dieta do Mediterrâneo, assim, sabe? Que tem uma variedade muito grande de alimentos de origem vegetal. E tem ali uma proteína animal, mas mais leve, uma coisa mais grelhada. Isso é importante. Muito bem. Quando você fala das dietas, sabe, Giovanni, acho que assim, tem muita coisa legal. Mas a gente sempre fala assim, a melhor dieta é aquela que o paciente consegue seguir, né? Então, voltando àquele assunto anterior que eu falei, coloque na mochila quanto de coisa que você consegue fazer, né? Quando eu atendo, faço uma anamnese, eu vou anotando tudo que a pessoa está fazendo. Tá dormindo pouco, não ingerir água. Vou só anotando. E aí, diante de cada falha que a pessoa esteja cometendo, às vezes sem perceber, a gente coloca uma solução, né? Não bebe água? Bebe água. Não dá, vai ao banheiro, vamos aumentar fibras. Aí eu coloco um monte de coisa. Tem gente que vai lá com muitas questões
E aí eu falo, ó, daqui, quando tem uma coisa muito importante, eu falo, daqui o mais importante é você seguir essas duas. Nada vai mudar se você não fizer essas duas. Agora, quando é uma coisa generalizada, assim, eu falo, ó, olha essa lista com carinho na sua casa, e escolhe 2, 3 itens que você vai fazer, colocar na sua vida. E aí, deixa isso se tornar natural, fazer parte do seu dia a dia. Porque se você quiser colocar em prática daquela lista inteira, a nutricionista vai ficar com a orelha ardendo, vai ficar com raiva, isso aqui, bem que falaram que não era para eu ir. Então, não tem que se tornar um fardo, tem que se tornar um caminho longo, mas com calma, com tranquilidade. Pequenas mudanças trazem, assim, sabe, grandes resultados mesmo. Com certeza traz, né? Então, tá aí, ó, uma dica valiosa. Pega aquela receita da nutricionista que tem 20 itens, pelo menos 5 você faz. Exatamente. Aqueles mais importantes. Exatamente. Mais ou menos isso. A gente tem muitos pratinhos, né, para equilibrar, né, Giovanni? Aí eu falo assim, sempre pega o prato que tá pior. Então, se você não tá com ânimo para levantar, para trabalhar, vai fazer um exame de sangue, vê se você tá com uma deficiência nutricional, corre atrás disso. Larga todos os outros pratinhos e vai recolher esse que tá te atrapalhando a vida, sabe? Com certeza funciona. Mas o que você diria, então, para quem deseja melhorar a alimentação, mas não sabe por onde começar? Não sabe por onde começar. Se puder, um grande passo para a sua saúde é eliminar os alimentos ultraprocessados. São alimentos de baixo custo, palatáveis, mas que fazem um mal enorme para a saúde mesmo. São saborosos, né? O pior é que eles são saborosos. São saborosos. Então, eu gosto de dar esse exemplo, porque a gente pega um saquinho de salgadinho, um Doritos, uma coisinha assim. Ele tem 110 gramas de peso, né? Então, não é nada que vai matar sua fome, mas vai te dar prazer, dopamina, vai ser uma delícia. Mas ele tem uma quantidade muito pequena em peso e o valor calórico altíssimo. Chega a ter 600 calorias num pacotinho daquele. 600 calorias é comida pra caramba, Giovanni. Gente, 600 calorias no pacotinho daquele? Tem. Então, aproveitando, a gente finaliza nisso de dicas, tirar os ultraprocessados, ler rótulo, porque essa sensação que você teve, nossa, 600 calorias, muita gente nem imagina, porque imagina como é que um saquinho de 110 gramas vai ter 600 calorias. 600 calorias é um prato muito bem servido, assim, sabe, que vai te matar a fome, vai dar saciedade, vai trazer nutriente. Então, tirar ultraprocessados, ler rótulos, fazer lista de compra para ir no supermercado, não esperar resultado rápido, passinho, uma coisinha de cada vez, sabe? Investimento a longo prazo. Investimento a longo prazo, exatamente. Não, perfeito. E vamos falar então o seguinte, vamos aproveitar o espaço, dar o seu recado para as pessoas, olha para aquela câmera ali, que você é a Bia nutricionista, que você faz... Deu algumas dicas de alimentação, pessoal que treina, pessoal que não treina. Microfone é seu, fica à vontade. Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite, por abrir esse espaço. Eu sou a Bia, sou nutricionista, já estou atuando há 7 anos. E eu venho trazer a nutrição com um olhar ampliado, não só para aquela nutrição que a gente está ingerindo, de como ela interfere na nossa vida social, no meio ambiente. Gosto de ter uma consulta bastante leve, numa anamnese que eu consigo entender ali como que é a rotina das pessoas que estão me procurando e propor pequenas mudanças para que essa virada de chave seja a longo prazo. Então, quem quiser me procurar, eu estou nas redes sociais, Bia Nutriveg. Isso. Ali eu dou dicas. Eu estou com um projeto atual, porque eu gosto de falar isso para as pessoas, não só dos meus atendimentos. Falo, ninguém se arrepende de comer bem e de fazer atividade física. Nunca vi. Na verdade, já vi algumas pessoas reclamando, em vez de comer aquela salada, eu devia ter comido outra coisa. Mas, assim, de treinar, eu nunca vi alguém se arrepender de ir para academia. E por gostar muito desse universo, eu estou com um projeto, né, de conversar com mulheres que treinam, mulheres, atletas de alta performance, mas que elas têm uma vida também como a nossa, de cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar fora. Então, quem puder também acompanhar lá no Instagram, em breve vou estar aqui no Looping, usando esse espaço para conversar com essas mulheres.
E é isso. Vamos todo mundo comer bem, treinar, dormir, Ter uma vida ter saudável. uma vida saudável, que não é tão difícil, Não é difícil. quanto as pessoas pensam, Giovanni. Exatamente. Fia, obrigado. Obrigada a Obrigado por você. você participar aqui do nosso podcast aqui no Loop. Mais uma vez, o espaço é seu, a hora que quiser voltar. Obrigada. Está dizendo que tem um projeto com as mulheres aí, muito legal. Gente, valeu demais. Obrigado mais uma vez. Boa noite para você. Até a próxima. Obrigada.